Olá, seja bem-vindo à aula inaugural do curso PJCalc. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lacide Guerreiro e nesta aula vamos conhecer a primeira página do sistema, falar sobre as tabelas auxiliares e aprender tudo sobre a página Parâmetros do Cálculo. Bom, o primeiro passo é instalar o sistema. Se você ainda não instalou, clique no vídeo sugerido neste card para instalar de forma correta o sistema PJCalc. Na parte central da tela, temos alguns atalhos e os últimos cálculos acessados pelo usuário. O menu lateral tem dois grupos de páginas, Cálculo e Tabelas. No grupo Cálculos, nós temos um atalho para retornar de qualquer página do sistema para esta tela inicial. Uma página para criar um novo cálculo, onde nós conheceremos a página Parâmetros do Cálculo, uma página para atualizar cálculos externos, ou seja, cálculo feito fora do PJCalc, em planilha de Excel ou em outros sistemas. A atualização é feita a partir dos dados apurados no resumo do cálculo externo. E essa funcionalidade nós veremos em um outro curso. Buscar. Esta opção serve para você localizar um cálculo já realizado no sistema. Você pode localizar este cálculo pelo número do processo, pelo nome das partes ou pelo número do cálculo. Por exemplo, eu vou selecionar o primeiro cálculo feito na versão instalada na minha máquina. O sistema localizou o cálculo e aqui na coluna Ações eu tenho duas possibilidades. Eu posso abrir o cálculo ou eu posso duplicar o cálculo. Nós temos também a opção Importar. Na página Importar, o usuário pode escolher um arquivo PJC de um cálculo feito no PJCalc, mas fora do seu computador e quer importar para o PJCalc. Ele seleciona o arquivo e clica em Abrir. Selecionou o arquivo, clica em Confirmar para importar o cálculo. Pronto, o cálculo já está disponível para ser visualizado, atualizado ou alterado conforme a necessidade do usuário. Vamos voltar ao menu e vamos falar agora sobre a última página, que é Relatório Consolidado. Na página Relatório Consolidado, o usuário pode consolidar cálculos, ou seja, somar os resultados dos cálculos feitos para o mesmo processo, pesquisando os cálculos pelo número do processo ou pelo número do documento fiscal da reclamada. Selecionando, ele vai marcar os cálculos que deseja imprimir, o resumo consolidado do cálculo ou imprimir o resumo consolidado da atualização. Agora vamos conhecer as tabelas auxiliares. As tabelas auxiliares são compostas de dados oficiais sobre bases, salário mínimo, pisos salariais, salário família, seguro-desemprego e vale-transporte. Possuem também dados relativos a feriados e pontos facultativos, que você pode consultar de acordo com a tabela da sua região. Por exemplo, eu estou aqui com a tabela da 8ª região e vou consultar os feriados municipais do estado do Pará, município de Belém. Temos também a tabela relativa a verbas. Esta tabela contém todas as verbas cadastradas pelo gestor nacional do sistema PJCalc e que serão utilizadas durante a realização do cálculo. Temos também tabelas de contribuição social e de imposto de renda, que são aplicados automaticamente pelo sistema de acordo com as marcações de incidência estabelecidas pelo usuário. Tabela de custas judiciais. A tabela de custas judiciais contém custas estabelecidas pela legislação que podem ser aplicadas na fase de conhecimento e execução. Tabela de correção monetária. O sistema permite a correção das parcelas por uma série de índices de correção, que serão selecionadas pelo usuário de acordo com a decisão estabelecida pelo juízo. Ressaltando que essas tabelas
podem ser combinadas, como veremos nas próximas aulas. Temos também tabelas de juros de mora. Na tabela de juros de mora, nós temos os juros padrão, juros simples de 1% ao mês, juros fazenda pública, correspondente a 70% da Selic mensalizada, limitado a 0,5% ao mês. Juros Selic contribuição social e juros Selic imposto de renda. Por último, temos uma página para efetuar a atualização de tabelas e índices. Nesta página, após baixar as tabelas auxiliares do site do TRT da sua região, localize o arquivo no seu computador e clique em Abrir. Em seguida, clique em Importar. Esse procedimento deve ser feito a cada mês. Agora vamos voltar à página Cálculos e vamos conhecer a página Parâmetros do Cálculo. Observe que esta página é composta de duas abas, Dados do processo e Parâmetros do cálculo. A página Dados do processo ela serve para vincular o cálculo a um determinado processo. Desta forma, o preenchimento desta aba não é obrigatório. Agora vamos conhecer a página Parâmetros do cálculo. Nesta página, você deve informar o estado e a cidade onde ocorreu a relação de trabalho. Informe a data de admissão, demissão e ajuizamento. As datas inicial e final só precisam ser preenchidas se forem diferentes da data de admissão e demissão. Ou seja, elas servem para limitar o cálculo das verbas. Para limitar o cálculo das verbas à prescrição quinquenal, não precisa informar a data inicial, basta marcar o campo Verbas quinquenal. Para aplicar a prescrição do FGTS, basta marcar o checkbox do FGTS. Observe que o sistema só vai aceitar esta marcação se o período do cálculo for superior à prescrição do FGTS. Agora vamos conhecer a parte inferior da tela. Nós temos outros parâmetros. Regime de trabalho. De acordo com a relação de trabalho, nós devemos escolher o tipo de regime que será utilizado: trabalho intermitente, tempo integral e tempo parcial. De acordo com o regime selecionado, o sistema terá um comportamento diferente em relação às verbas que serão lançadas no cálculo e ao prazo das férias. O trabalho intermitente, férias e 13º serão sugeridos um pagamento mês a mês, 1/12 a cada mês. Se você selecionar tempo parcial, o sistema vai sugerir os prazos das férias de acordo com os critérios relativos ao tempo parcial, que antes da reforma trabalhista previa um prazo inferior a 30 dias para esse tipo de regime. Ao lado, você vai informar a maior remuneração. O sistema ainda não calcula automaticamente o valor da maior remuneração. Esse valor você deve calcular à parte e informar neste campo. Última remuneração. Você só deve preencher este campo se não houve evolução salarial, ou seja, se durante todo o período será utilizado o valor da última remuneração para a elaboração dos cálculos. Carga horária. O sistema sugere carga horária 220 e, de acordo com o contrato de trabalho, você deve alterar a carga horária sugerida. E você pode ainda criar exceções, ou seja, criar períodos em que o sistema deve considerar uma carga horária diferente da padrão. Neste caso, em uma mesma parcela, no período de exceção será considerado 180 e nos demais períodos será considerada a carga horária padrão de 220. Sábado, dia útil. O sistema sugere que o sábado seja um dia normal de trabalho. Mesmo que o sábado seja um dia útil não trabalhado, você deve manter marcado este campo. Você só deve desmarcar nos casos em que o sábado é reconhecido como um dia de repouso, a exemplo dos bancários. Você pode ainda estabelecer períodos de exceção, ou seja, vamos supor que o sábado
era um dia de repouso, mas o reclamante não tem comprovação relativo ao ano de 2015. Então, neste período, eu vou dizer que o sábado será considerado dia útil. Do lado esquerdo, nós temos prazo do aviso prévio. O sistema sugere que o prazo do aviso prévio seja calculado. O usuário pode informar uma quantidade. Esse campo informado é muito usado quando a parte requer uma quantidade de dias inferior à apurada pelo sistema, para limitar o pedido à inaugural. E a terceira opção é não apurar. Se você selecionar não apurar, significa que você quer manter a quantidade 30 sugerida no cadastro da verba. Projetar aviso prévio indenizado. O sistema sugere que o prazo do aviso prévio seja projetado a partir da data da demissão para efeito da apuração dos avos de férias e 13º. Nos casos de demissão por justa causa, pedido de demissão ou aviso prévio trabalhado, desmarque este campo. Limitar avos ao período do cálculo. Se você limitou o cálculo ou estabeleceu a prescrição quinquenal das verbas, este campo estará habilitado para que você opte entre apurar os avos de férias e 13º a partir da data inicial da limitação ou considerando ano civil para o 13º e período aquisitivo para férias. Zerar valor negativo. O sistema está desmarcado para zerar valor negativo. O que isso significa? Significa que toda vez que você lançar uma verba, ela vai estar marcada para não zerar valor negativo. Nós deixamos esse campo cadastrado assim para que, sempre que o usuário precisar compensar valores de horas extras, o sistema mantenha os valores apurados a maior em cada mês para que seja feita a compensação na totalização dos valores apurados nesta verba. Se em determinada verba o valor pago pela empresa for maior do que o devido, na própria verba você vai ter a oportunidade de marcar para que o sistema zere o valor negativo. Considerar feriados estaduais e considerar feriados municipais. Observe que o sistema já sugere que no cálculo sejam considerados feriados estaduais e municipais. Ou seja, se você estiver fazendo cálculo de horas extras, de adicional noturno ou outras verbas variáveis que levem em consideração os dias úteis, os feriados estaduais e municipais do estado e do município informados pelo usuário serão considerados na apuração dos dias de repouso. Mais embaixo nós temos um campo relativo aos pontos facultativos. Criamos este campo para permitir que o usuário estabeleça se os pontos facultativos Carnaval, Corpus Christi e Sexta-feira Santa devem ou não ser considerados no cálculo. Repare que o Carnaval não é um feriado reconhecido em lei. Culturalmente, as empresas liberam seus empregados no dia de Carnaval, mas ele não é um feriado reconhecido. Corpus Christi e Sexta-feira Santa só são feriados se tiver lei orgânica do município estabelecendo estes feriados. Portanto, o usuário vai ter a opção de excluir estes feriados e não considerar no cálculo. Por último, nós temos um campo para comentários, onde o usuário pode chamar a atenção para algum detalhe que ele queira ressaltar no cálculo. Uma compensação que já foi realizada, ou alguma obrigação de fazer que deve ser acrescentada ao cálculo caso não seja cumprida, e outras informações que o usuário achar relevante. Estabelecido todos os parâmetros dessa página, o usuário vai clicar em Salvar para gerar o cálculo. Nosso cálculo foi gerado com o número 130, a operação foi realizada com sucesso e agora nós temos acesso às demais páginas do sistema. Nós preenchemos a página Dados do cálculo
E nas próximas aulas nós veremos o preenchimento de cada uma dessas páginas.